Você sente que algo dentro de você está prestes a acordar. Não é uma sensação comum. É como se o ar ficasse mais denso e o tempo, por um segundo, parasse de se mover. Você não sabe explicar, mas há uma parte silenciosa em você que reconhece este momento, como se algo estivesse sendo lembrado, não aprendido. Durante toda a sua vida, disseram que o mundo está lá fora, esperando ser compreendido, controlado, conquistado. Mas o que Bashar nos mostra é o oposto. Ele não te oferece respostas prontas, nem promessas místicas. Ele oferece um mapa interno, um esqueleto vibracional da existência. Uma estrutura tão simples que, quando você a entende, tudo o que parecia complexo começa a se reorganizar dentro de você. 5 leis, 5 princípios imutáveis. Eles existiam antes da sua mente, antes da linguagem, antes da matéria. São as leis que tornam possível tudo o que é. E o mais impressionante, você está dentro delas agora, neste exato instante. Elas não pedem sua crença. Elas apenas se revelam para quem ousa olhar. Mas antes de mergulhar nelas, ouça com o coração. Nada do que você vai escutar aqui é para ser acreditado. É para ser testado, sentido, experimentado. E se algo neste vídeo ressoar dentro de você, comente aí abaixo. Eu escolho lembrar, porque no fim deste vídeo, você vai entender o que essa escolha realmente significa. Fique até o final. Há uma revelação que vai mudar a forma como você percebe tudo o que já viveu, inclusive a ideia de quem você pensa que é. Agora, respire fundo e lembre-se, o simples fato de você estar aqui é o primeiro sinal de que a realidade já está te respondendo. A primeira lei é talvez a mais simples e, ao mesmo tempo, a mais impossível de ser compreendida pela mente. Você existe. Parece óbvio, não é? Mas Bashar diz, isso não é uma possibilidade. É uma condição absoluta. Você não é alguém que pode existir. Você é algo que não pode deixar de ser. Essa existência não é o seu corpo, nem o seu nome, nem a sua história. É a consciência que percebe o corpo, o nome e a história acontecendo. Ela estava presente antes do nascimento e permanecerá depois da morte. O tempo se move dentro dela, mas ela mesma nunca se move. Essa é a consciência que observa o fluxo das coisas, o que Bashar chama de a certeza fundamental. Porque por mais que você duvide de tudo, da sua fé, da sua mente, das suas lembranças, há algo em você que nunca duvida. Algo que simplesmente é. Feche os olhos por um instante. Você pode duvidar do que pensa, pode questionar o que sente, mas não há como duvidar de que há algo percebendo. Essa presença é o que você realmente é, e nada pode tocá-la. O nada absoluto não pode gerar experiência. Por isso, a ausência total de ser é impossível. O simples fato de você estar aqui, ouvindo, respirando, sentindo, é a prova viva de que a existência não depende da sua vontade. Ela apenas acontece, e você é ela. Bashar diz que, quando entendemos isso, o medo da morte perde força, porque a consciência não morre, ela apenas muda de plano, muda de forma, muda de perspectiva. Assim como o oceano não deixa de ser oceano quando uma onda se desfaz. A onda é apenas um modo temporário de o oceano se expressar. E você é essa onda consciente, se experimentando como humano. Mas por trás de tudo, o oceano continua imóvel, eterno. Spinoza chamou isso de substância infinita, aquilo que é causa de si mesmo. David Bohm, o físico quântico, descreveu como um campo não local, um processo que precede a mente. E Nisargadatta Maharaj dizia, você não é o corpo, você não é a mente, você é aquilo que sabe que eles existem. Então, o que Bashar propõe não é alcançar algo novo, mas reconhecer o que nunca deixou de estar aí. A consciência não é algo que precisa ser despertado. Ela é o que percebe o sono e o despertar. Ela é o espaço onde o pensamento acontece. Pense nisso. Tudo o que você chama de eu muda o tempo todo. As memórias, os gostos, os medos. Mas há algo que observa tudo isso mudar, sem mudar junto. O que é isso? Quem é o você que percebe o você mudando? Esse é o ponto silencioso. A testemunha eterna. A presença que nunca nasceu e nunca vai morrer. É por isso que Bashar diz,
Você não pode deixar de existir. Você pode trocar de corpo, de plano, de dimensão, mas o que você é, a consciência pura, é inquebrável, imutável, eterna. E esse é o primeiro segredo. Tudo o que muda, muda sobre algo que não muda. E esse algo é você. Imagine o espaço. Você pode encher o espaço com estrelas, poeira, galáxias, mundos inteiros. Mas o espaço em si permanece intocado. Nada do que aparece dentro dele altera a natureza do espaço. Da mesma forma, nada do que acontece na sua vida altera a essência do que você é. A mente pensa que é o que acontece, mas a consciência é o espaço onde o acontecimento ocorre. A diferença entre sofrer e se libertar é lembrar disso. E quando você se lembra, algo começa a mudar. O medo se dissolve. O apego perde peso. A vida começa a ser vivida a partir de um lugar mais amplo, o lugar do ser. Chamada para comentário 1. Se isso ressoou dentro de você, comente. Eu sou o que percebe. Essa simples frase cria uma âncora vibracional, porque cada vez que você diz, você se reposiciona no centro do ser. Mas não se engane. Saber disso intelectualmente não basta. É preciso sentir. Sentir o que permanece quando tudo se vai. Sentir o silêncio que existe entre um pensamento e outro. Sentir o espaço que observa o movimento do mundo sem se mover. E é nesse silêncio que as outras leis começam a se revelar. Bashar diz que quando você entende a primeira lei, todas as outras se encaixam naturalmente, como peças de um quebra-cabeça cósmico. Porque se você existe, e essa existência é eterna, então nada está realmente separado de você. Tudo o que é feito da mesma substância, a consciência. Mas antes de chegarmos à segunda lei, há um ponto crucial. Reconhecer a existência não é uma crença, é uma lembrança. É o retorno ao óbvio. Pense em quando você sonha. Dentro do sonho tudo parece real. As pessoas, as cores, as dores. Mas quando desperta, você percebe que tudo acontecia dentro de você. Bashar diz que a realidade desperta é a mesma coisa, só que em outro nível. Você está sonhando o universo dentro da consciência que você é. E o despertar não é sair do sonho. É perceber que você é quem sonha. Você é o palco e o ator, o observador e o observado, a frequência e a vibração. A existência é o chão firme por baixo de todos os mundos possíveis. Nada pode destruí-la, porque é dela que tudo nasce. Até o próprio tempo é apenas um reflexo da consciência que observa o movimento. E quando você entende isso, a busca acaba. Não há mais nada a alcançar, apenas o que reconhecer, porque tudo o que você procura já está aqui. Agora, você sente? Esse silêncio não é vazio, é o som primordial do ser. É o fundo imóvel sobre o qual o universo dança. Bashar diz que quando você se ancora nessa percepção, a vida começa a responder de outra forma. Os acontecimentos deixam de parecer aleatórios. O medo do futuro perde força. E uma nova clareza surge. A clareza de que a realidade é um espelho do que você é, não um campo de batalhas externas. E se eu te dissesse que o mundo ao seu redor nunca esteve fora de você? Que tudo o que você vê, toca e sente é apenas a consciência se olhando através de infinitas formas? Na próxima lei, você vai perceber por que o tudo é um, e o um é tudo, e o que isso realmente significa na prática da sua vida. O segundo princípio muda para sempre a forma como você enxerga as pessoas, o universo e até o seu passado. Mas antes de seguir, respire fundo. Sinta o espaço ao seu redor. Tudo o que existe, o som, o ar, o corpo, está acontecendo dentro da sua consciência. E essa consciência é o campo que nunca pode deixar de ser, porque você existe. E isso, sozinho, já é a prova de que o universo é consciente de si. Tudo o que existe está dentro do mesmo campo. Nada está realmente fora. A separação é apenas um truque da percepção, um jogo de sombras criado pela mente para que a experiência pareça individual. Mas por trás de todas as formas, existe apenas uma coisa. Bashar chama isso de a estrutura vibracional da consciência. Os físicos chamam de campo unificado. Os místicos chamaram de Deus, Tao, Brahman,
o todo. Mas os nomes são apenas ecos. A verdade está além deles. O tudo é um e o um é tudo. Essa não é uma metáfora bonita, é uma descrição funcional da realidade. A ilusão da separação existe apenas porque a consciência se observa através de diferentes pontos de vista. Assim como o oceano cria ondas únicas, mas continua sendo água, o universo cria seres e mundos, mas continua sendo um único campo consciente. Você e o universo não estão em lados opostos do espelho. Vocês são o espelho. E tudo o que você chama de outro é apenas o reflexo de uma parte de você que ainda não se reconheceu. Feche os olhos. Pense em alguém que te irrita, alguém que desperta uma emoção densa. Agora perceba o que acontece quando você observa essa pessoa sem julgá-la, apenas como uma manifestação da mesma energia que você é. O ódio se dissolve, a raiva perde força e sobra apenas a compreensão. O que eu vejo no outro é o que eu ainda não integrei em mim. O tudo é um, o um é tudo. Essa é a lei que dissolve a fronteira entre o eu e o mundo, porque não existe realmente um fora. A árvore, a rua, o som que chega até você, o animal que te observa, tudo está surgindo dentro do mesmo campo de consciência. Você não está no universo. O universo está em você. E isso muda tudo. Quando a gente acredita que o mundo é algo externo, passamos a vida tentando controlar o que acontece. Mas quando percebemos que o mundo está acontecendo dentro da consciência, o controle perde o sentido. Você deixa de tentar empurrar o rio e começa a fluir com ele. A ciência moderna começou a tocar essa verdade. O entrelaçamento quântico mostra que duas partículas podem permanecer conectadas, mesmo separadas por anos-luz. Não há distância no campo da consciência. A informação se move sem tempo e sem espaço. David Bohm, físico e filósofo, dizia que tudo o que vemos é apenas uma projeção da ordem implicada, um nível mais profundo da realidade onde tudo já está conectado. O que chamamos de mundo é só a ordem explicada, a superfície onde as formas se manifestam, mas o fundo permanece invisível e é nele que tudo se une. Bashar chama esse fundo de estrutura vibracional da existência. É o tecido quântico da consciência, o campo onde todas as possibilidades já existem. E você é uma dessas possibilidades se reconhecendo agora. Você já percebeu como às vezes pensa em alguém e logo essa pessoa te envia uma mensagem? Ou como certos encontros parecem desenhados com precisão milimétrica? A mente chama de coincidência, mas a consciência sabe que é sincronicidade. Nada é por acaso. O universo é um espelho em movimento, respondendo em tempo real à vibração que você emite. Mas para entender isso profundamente, é preciso largar o hábito de pensar em si mesmo como uma entidade isolada. A individualidade é real dentro do jogo, mas é ilusória no nível fundamental. Assim como cada célula tem sua função no corpo, mas todas pertencem ao mesmo organismo, cada ser humano é uma célula da consciência universal. O todo sente através de você. O todo observa através de você. O todo se descobre através de você. E é por isso que a existência é perfeita, porque nada está fora do todo. Mesmo o caos faz parte da harmonia. Mesmo a dor faz parte da música. Mesmo a sombra é o modo que a luz encontra de se perceber. Quando você entende isso, começa a mudar sua forma de se relacionar com o mundo. Você percebe que não está aqui para vencer a vida, mas para lembrar-se dela. Porque tudo o que acontece é a consciência se estudando. Pense num espelho. Você pode tentar mudar a imagem que aparece nele, mas se não mudar o que está sendo refletido, a imagem continua a mesma. Assim também é com a vida. O mundo é o espelho, e o reflexo é sua vibração. O que você vê fora é o que você emite dentro. E quando você se alinha com a verdade do um, a realidade responde de maneira diferente. As pessoas certas aparecem. As sincronicidades aumentam. Os caminhos se abrem como se algo invisível estivesse coordenando tudo. Porque está. Você é uma frequência dentro de um grande organismo vibrante chamado existência. E o campo universal responde a essa frequência com precisão absoluta. Nenhum átomo se move fora da harmonia. Mas há um segredo ainda mais profundo. Se tudo é um e o um é tudo,
Então o que você emite para o mundo devolve para você. Não como punição, mas como espelho. No próximo princípio, você vai entender por que cada emoção, cada pensamento e cada escolha vibram como comandos para o universo. E por que a realidade nunca erra na devolução. Antes de irmos para isso, pare por um instante e olhe em volta. Tudo o que você vê é a consciência se olhando de diferentes formas. Você nunca esteve sozinho, nem por um segundo. Tudo o que existe está aqui, agora, conversando com você em linguagem vibracional. O vento, o som, a luz, o silêncio, todos são a mesma consciência se expressando. E essa consciência está te chamando de volta para casa. Sinta o corpo. Perceba o coração batendo. Isso é o universo pulsando dentro de você. O mesmo campo que forma as estrelas forma o seu sangue. A mesma força que sustenta galáxias sustenta os seus pensamentos. Não há fronteira real entre o macro e o micro. A diferença é apenas de escala. O átomo e a galáxia são versões da mesma geometria vibracional. Ambos dançam ao ritmo da mesma sinfonia cósmica. E você é o observador e o dançarino. Bashar diz que a fragmentação é só uma ferramenta para explorar a realidade de forma localizada. É o modo como o infinito joga de ser finito, só para se experimentar. Você é o todo fingindo ser uma parte, apenas para lembrar o prazer de voltar a ser inteiro. Quando você olha para outra pessoa, não está vendo alguém diferente de você. Está vendo outro reflexo da mesma consciência. E o que você rejeita fora é sempre o que ainda não aceitou dentro. Por isso, toda relação é sagrada. Ela é o espelho do processo de integração do um se redescobrindo. A dualidade é o jogo da unidade em movimento. Luz e sombra, certo e errado, bem e mal. Tudo existe para que o um possa se perceber através do contraste. Sem sombra, a luz seria invisível. Sem dor, o prazer não teria sentido. Sem esquecimento, a lembrança não teria sabor. E assim o universo se expande. A consciência brinca de se perder, para poder se reencontrar. A experiência é o palco da lembrança. Você já sentiu aquela sensação de olhar para o céu e ter a certeza de que tudo está exatamente como deveria estar? Essa é a vibração da segunda lei. É quando a mente se cala e o coração reconhece o todo dentro do um. Se você sente isso agora, comente. Eu sou parte do todo e o todo é parte de mim. Essa frase cria uma ponte vibracional com a unidade. Quando você escreve, o universo lê. E quando o universo lê, ele responde. Porque você não está falando com o vazio. Está falando com si mesmo através da forma. Agora pense em tudo o que já viveu. Alegrias, perdas, encontros, finais. Tudo isso foi o um se experimentando através de você. Você é o palco onde o todo atua. Nada foi em vão. Nada foi erro. Nada foi fora do lugar. A mente quer linearidade, mas o cosmos se move em espiral. Tudo o que parecia caótico era apenas um movimento de retorno. Você estava sendo levado de volta ao centro, ao ponto de origem, ao reconhecimento de que sempre foi o todo, em forma humana. O tempo inteiro você estava em casa, apenas sonhando que estava perdido. E agora, nesse exato instante, algo em você começa a lembrar. É sutil, mas real. Um calor no peito, um silêncio que brilha. Um saber que não vem da mente, mas da própria existência. Bashar diz que quando você compreende essa lei, o amor deixa de ser um sentimento e se torna um estado natural. Porque amar é reconhecer-se no outro. E quando não há outro, o amor se torna a própria respiração do universo. O tudo é um e o um é tudo. Essa é a base invisível de toda a criação. É o pano de fundo da sua história. E é também o espelho no qual você se reconhece. Nada está separado. Nada está contra você. Tudo está conspirando para o seu despertar. Mas há um detalhe que muda completamente a forma como você interage com esse todo. Porque se tudo é um, então o que você emite retorna. Não por punição, mas por precisão vibracional. Na próxima lei, Bashar revela o princípio do espelho universal. A mecânica que mostra como cada emoção, pensamento e vibração molda a sua realidade, momento a momento. E quando você entende isso, você para de tentar mudar o mundo.
e começa a mudar a sua frequência. Tudo o que você sente, pensa e vibra é uma linguagem. O universo a entende com perfeição. Não há erro de tradução. A realidade é um espelho vivo, sensível, que reflete o estado vibracional que você sustenta agora. Bashar explica. A realidade é neutra. Ela não é boa nem má, certa nem errada. Ela simplesmente responde. E responde em tempo real. Você já percebeu como certos padrões se repetem em sua vida? Pessoas diferentes, mas a mesma história. Situações novas, mas a mesma sensação antiga. Isso não é azar, não é destino cego, é vibração. O que você emite, você recebe de volta. Não se trata de pensamento positivo. Não é sobre forçar a alegria ou disfarçar a dor. É sobre frequência. Tudo vibra, tudo pulsa. E vibrações semelhantes se atraem como ecos ressoando no mesmo tom. Você é como uma estação de rádio, e o universo como um campo infinito de frequências. A estação que você escolhe sintonizar determina a música que você escuta. Você pode reclamar da música, mas ela só muda quando você gira o botão interno. O que você sente com constância, isso é o seu sinal. Não é o que você diz. Não é o que você pensa superficialmente. É o que vibra silenciosamente em você, o tom emocional que sustenta o seu campo. Por isso, Bashar diz que a realidade lê a vibração, não o discurso. A linguagem do universo é energética. Ela não ouve palavras, ela sente estados. Quantas vezes você disse, eu confio, mas no fundo ainda carregava medo? E o universo respondeu ao medo, não às palavras, porque ele é preciso demais para ser enganado. Ele não pune, apenas reflete. A física chama isso de ressonância. Dois sistemas vibracionais se influenciam mutuamente quando suas frequências são compatíveis. A consciência humana não foge a essa lei. O campo que você emite, consciente ou não, organiza a realidade ao seu redor. Quando você vibra na frequência da falta, o espelho te mostra cenários de carência. Quando você vibra em gratidão sincera, o espelho devolve abundância. Quando você vibra amor, o espelho multiplica conexões. E quando você vibra medo, o espelho te convida a olhar para dentro. Nada do que chega até você é aleatório. Tudo é um reflexo. O que dói não vem para punir, vem para revelar o que ainda está pedindo luz. Se você entende isso agora, escreva nos comentários: eu sou o espelho e o reflexo. Essa frase sela a consciência do terceiro princípio e te ancora no papel do Criador. Porque quando você reconhece que o universo está te devolvendo o que você emite, você recupera o poder que sempre teve. Você deixa de ser vítima da vida e se torna o autor da frequência que cria a experiência. Mas há um ponto importante. Você não controla tudo conscientemente. A realidade não é um robô obedecendo comandos mentais. Ela responde à integração vibracional do seu ser. É o conjunto das suas emoções, crenças e intenções profundas que moldam o campo. Por isso, a transformação real não acontece ao tentar mudar o que está fora. Acontece quando você muda o que vibra dentro. E essa mudança não é sobre esforço, é sobre alinhamento. Você não precisa empurrar o espelho para mudar o reflexo. Precisa apenas ajustar o que está sendo refletido. Quando Bashar diz que a realidade é neutra, ele está te libertando da ideia de que o universo te deve algo. Ele não deve. Ele te mostra. E o que ele mostra é exatamente o que você está sendo. A realidade não erra. Ela é precisa como um fractal. Ela espelha o invisível através do visível. Isso é o que faz a vida parecer misteriosa e, ao mesmo tempo, perfeitamente calculada. Cada coincidência é uma resposta. Cada encontro é uma devolução. Cada silêncio é um espelho vibrando de volta. Quando você muda internamente, o mundo muda com você. Não porque ele muda primeiro, mas porque ele não tem escolha. O mundo é apenas a resposta à vibração que o cria. E se você quiser mudar sua vida, comece pela sua frequência. A vibração é o idioma original do universo. Tudo o mais são traduções imperfeitas. Agora, imagine o poder disso. Se tudo responde à vibração, então você é participante direto na arquitetura da realidade. Não um espectador, mas um co-criador. A sua emoção
é uma ferramenta de programação quântica. Sua atenção é um código. Seu sentimento é a senha. Bashar diz: você não cria o que deseja, você cria o que é. E o que você é em cada momento é o que o universo te devolve. Por isso, o despertar não é sobre aprender, é sobre se lembrar da sua natureza vibracional. Toda vez que você muda seu estado interno, você muda de linha de realidade. Você literalmente muda de versão de mundo. As pessoas continuam parecendo as mesmas, mas o cenário sutil se reorganiza. O tom, as respostas, os eventos, tudo se ajusta à nova frequência. A vida não está acontecendo com você. Está acontecendo por você e através de você. Essa é a terceira lei. O universo é um espelho quântico. Você é o emissor e o receptor. E o jogo se move na exata medida da vibração que você sustenta. Agora, há um paradoxo fascinante. Se tudo está mudando o tempo todo, se as vibrações se movem e se reorganizam constantemente, então como algo pode ser estável? Como a realidade mantém coerência se tudo é fluxo? É aqui que entra a quarta lei. Tudo muda, exceto as 5 leis. Essa é a estrutura que mantém o cosmos de pé. Tudo o que existe está em constante mutação, mas essa mutação ocorre sobre um alicerce que nunca se move. As 5 leis são a ossatura vibracional da existência. São o eixo silencioso que permite que tudo mais se transforme. Bashar diz que a mudança é a única constante do universo. E ainda assim, há algo que nunca muda, o próprio princípio que permite a mudança. Sem esse princípio fixo, nada poderia mudar, porque não haveria referência para reconhecer o movimento. Pense nisso. Você só percebe o dia nascer porque a noite existe. Só sente o tempo passar porque há algo dentro de você que permanece. A mudança só é visível porque há um ponto imutável observando. Esse ponto é a consciência. É o observador silencioso que nunca se move, enquanto tudo se move ao redor. A física chama isso de invariância estrutural. Princípios que permanecem constantes, mesmo quando o sistema se transforma. O taoísmo chamou de o caminho que muda todas as coisas, mas ele mesmo não muda. É o Tao invisível sustentando o fluxo da vida. Sem essa estabilidade, o universo seria um caos absoluto. Nada teria continuidade. Nem mesmo o tempo existiria. Seria como tentar assistir a um filme onde o projetor se desintegra a cada segundo. Mas o projetor continua lá. É a tela que muda, as imagens que dançam, os sons que se alternam. A luz que projeta, porém, é sempre a mesma. Essa luz é a consciência, e as leis da existência são o padrão imutável que mantém o cosmos coeso. Tudo muda, exceto o que permite a mudança. O corpo envelhece, as células se renovam, os sentimentos se transformam, mas algo dentro de você, silencioso e eterno, nunca foi tocado. Essa parte de você é o núcleo imóvel do ser, é a testemunha do tempo, o ponto onde todas as linhas se cruzam. Quando você encontra esse ponto, a vida continua se movendo, mas o medo desaparece, porque o medo vem da tentativa de segurar o que muda, e o amor vem do reconhecimento do que não muda. O que não muda é o que você é. Mas há um segredo escondido nesse princípio, algo que a maioria das pessoas ignora. Se tudo muda, e se o tempo é apenas uma ilusão do movimento, então onde tudo realmente acontece? O que é o ponto onde o passado e o futuro se encontram? A resposta está na quinta e última lei, o coração de todo o ensinamento. E quando você compreender o que Bashar chama de o agora, sua visão da realidade nunca mais será a mesma. Antes de irmos até lá, olhe ao seu redor. Tudo o que parece sólido está mudando. Cada átomo do seu corpo está se reorganizando neste instante. Cada estrela, cada molécula, cada som, tudo se move em dança constante. E mesmo assim, algo dentro de você observa tudo isso sem esforço. Esse algo é o mesmo hoje, ontem e sempre. Essa é a base silenciosa da realidade. É a eternidade vestindo a roupa do tempo. A mudança é o disfarce da permanência. A forma é o disfarce do vazio. A vida é o disfarce da consciência. E quando você percebe isso, o apego se desfaz. Você para de lutar contra o fluxo
e começa a se mover com ele. Nada precisa ser fixo, porque o que é real nunca se perde. Tudo o que é verdadeiro permanece, mesmo que mude de forma. O universo respira em ciclos, e você é essa respiração. Inspiração e expiração. Expansão e contração. Nascimento e dissolução. A dança infinita do se descobrindo através das formas. E no meio dessa dança, as leis permanecem. Elas não pertencem ao tempo, são a estrutura que o tempo segue. Elas não precisam ser acreditadas, porque são autoevidentes. Você as vive a cada instante, mesmo sem saber. Por isso Bashar diz, as 5 leis não são dogmas. São o mapa invisível que sustenta o jogo da consciência. Você pode ignorá-las, mas não pode sair delas. Elas estão em tudo, em cada respiração, em cada olhar, em cada átomo de luz que se dobra para criar a sua realidade. E é agora que chegamos ao ponto onde tudo converge. Se tudo muda, e se o reflexo responde à vibração, onde está o verdadeiro poder? Bashar responde com a 5ª lei, a mais simples e a mais revolucionária de todas. Tudo acontece no agora. Nada existe fora deste instante, nem o passado, nem o futuro. Apenas o eterno presente, o ponto de encontro entre a consciência e a criação. No próximo trecho, você vai entender por que o tempo é apenas uma ilusão útil e como acessar o poder criador que existe somente no agora. O 5º princípio não é apenas uma ideia, é uma experiência. E quando você sentir isso, o universo inteiro vai começar a responder de uma forma diferente. Tudo o que existe acontece agora. Não há um passado indo embora. Não há um futuro chegando. Só existe o ponto silencioso que a mente chama de presente, mas que Bashar chama de o único instante real. O tempo não corre. Nós é que corremos dentro dele. Mas o tempo em si é imóvel, como um espelho imóvel onde todas as possibilidades já estão refletidas. Bashar diz que o agora não é um momento dentro da linha do tempo. É o campo onde o tempo acontece. É o pano de fundo imutável sobre o qual o filme da vida se projeta. O passado e o futuro são apenas direções de foco da consciência. O passado é memória reconstituída. O futuro é imaginação projetada. Mas ambos acontecem dentro do mesmo instante. O agora. Você nunca viveu nada fora dele. Nem vai. Quando você se lembra de algo, o corpo reage no presente. Quando você se preocupa com o que vem, o coração acelera no presente. Toda emoção, toda percepção, todo o movimento da mente acontece aqui, no único ponto que existe. A neurociência confirma. O cérebro não vive no tempo linear. Ele reconstrói o passado com base em sinais do agora. Ele imagina o futuro usando as mesmas redes neurais da memória. O tempo, como o percebemos, é uma ilusão cognitiva, uma narrativa criada para dar sentido ao fluxo da consciência. O agora é o eixo fixo. Tudo o mais é o movimento em torno dele. Imagine o Sol e os planetas girando. O Sol não se move, mas os planetas dançam ao seu redor, criando a ilusão de tempo, de trajetória, de passado e de futuro. Você é o Sol. O tempo são os planetas. O centro está parado, mas a periferia se move. O erro da humanidade foi confundir o movimento com a identidade. Você não é o que muda. Você é o ponto que observa o movimento acontecer. Toda ansiedade nasce da fuga do agora. Toda culpa vem da tentativa de viver no passado. Toda angústia vem da necessidade de antecipar o futuro. Mas toda cura acontece aqui. O agora é o único lugar onde a transformação é possível, porque é o único lugar onde você realmente existe. Tudo o mais é lembrança ou expectativa. E Bashar diz, o agora é eterno. É o ponto fixo da consciência que contém todos os possíveis nows. Cada linha de tempo, cada versão de realidade já existe. O que muda é apenas a frequência que você escolhe sintonizar neste instante. Você não se move pelo tempo. Você muda o seu ponto de foco dentro do tempo. Cada vez que altera seu estado emocional, você muda de versão de realidade. E essa mudança acontece de forma imediata, aqui mesmo. Quando você entende isso,
algo muda para sempre. Você para de adiar a vida, para de esperar o momento certo, para de buscar fora o que só pode ser acessado dentro, e começa a perceber que tudo o que procura já está aqui, te esperando desde sempre. O agora é o portal entre os mundos, é o portal entre quem você acredita ser e quem você realmente é. E toda vez que você se ancora nele, o universo se reordena. Você já percebeu como, às vezes, uma decisão simples muda completamente o rumo da sua vida? Uma escolha, uma frase, um instante. É porque o agora contém o poder de reorganizar todas as linhas de realidade simultaneamente. Quando você escolhe conscientemente, você muda o código. Por isso, Bashar insiste: pare de esperar. Tudo o que existe é agora. Não há preparação. Não há condição prévia. Há apenas o ser. Agora é o momento onde o infinito toca o finito. O ponto onde o eterno se encontra com o humano. O silêncio que carrega todas as possibilidades. Você pode olhar para o passado e entender que ele não existe mais. Pode olhar para o futuro e perceber que ele ainda não aconteceu. Mas o agora nunca foi embora. É nele que tudo nasce. É nele que tudo morre. É nele que tudo recomeça. E quando você entende isso, começa a viver em outro ritmo. Um ritmo que não depende do relógio, mas da consciência. A vida deixa de ser uma sequência de eventos e se torna uma sequência de despertares. Você se percebe respirando e entende que o ar entra e sai no mesmo ponto. Você percebe o som e entende que ele nasce e morre no mesmo instante. Você percebe o pensamento e entende que ele surge e desaparece dentro do mesmo espaço silencioso. O agora é o único milagre real. A mente tenta fugir porque tem medo do silêncio. Mas o silêncio é o lar da alma. É o espaço onde a consciência se reconhece como o todo. Bashar diz que o tempo é como um holograma. Cada ponto contém o todo. O agora contém todos os agoras possíveis. E quando você muda de vibração, você muda o holograma que observa. A vida é uma sequência infinita de agoras se revelando, um de cada vez. E a sua consciência escolhe, momento a momento, qual versão quer experimentar. Isso é criação, não mágica. Ciência vibracional. A mente racional busca controle, mas o agora não pode ser controlado, só vivido. E é justamente quando você se entrega a ele que o controle se dissolve e a fluidez surge. O agora é a casa da entrega. Você não precisa fazer o tempo certo acontecer, precisa apenas estar presente o suficiente para perceber que ele já chegou, porque tudo o que você sempre quis já existe aqui, agora. Quando você entende que não há futuro nem passado, o medo se dissolve, porque o medo depende do tempo. Sem tempo só há presença, e na presença não há ameaça, há apenas ser. A eternidade está acontecendo neste instante, e você é o ponto de consciência que a experimenta. Sinta isso. Não há caminho até o agora. Você já está nele, e sempre esteve. A busca é o movimento de esquecer e lembrar, mas o lar nunca foi perdido. Ele é o próprio ponto em que você respira. Tudo o que você fez, tudo o que você fará, tudo o que você é, está contido nesse instante. Você é a totalidade se observando em tempo real, e é por isso que o agora é sagrado. É o altar invisível onde o universo se ajoelha para existir. Nada acontece fora dele. Nada pode ser mudado fora dele. Tudo o que você quer transformar, sua vida, sua vibração, seu caminho, só pode ser feito aqui, agora. E quanto mais você se ancora nessa consciência, mais o mundo se reorganiza à sua volta. A sincronicidade se torna constante. As respostas vêm antes das perguntas. As pessoas aparecem no momento exato. Os sinais ficam claros, porque o agora é o campo onde o todo fala. O universo não grita, ele sussurra. E o sussurro só pode ser ouvido no silêncio do presente. A maioria das pessoas vive prisioneira entre dois tempos imaginários, arrependida do passado ou ansiosa pelo futuro. Mas a liberdade só existe para quem habita o instante, porque o instante é o portal da consciência desperta. Tudo o que você procura está te esperando atrás de uma respiração consciente. Uma respiração, um retorno, um lembrar.
E quando você finalmente volta ao agora, a vida volta a te pertencer. Se você sentiu isso, comente: eu escolho o agora. Essa é a senha vibracional do despertar. Quando você escreve, você ancora a escolha no campo. E o campo responde, porque o agora não é só um momento, é um estado vibracional. É o modo como a consciência reconhece a si mesma. Bashar diz que todas as leis convergem aqui. Você existe, e existe agora. O tudo é um, e o um se manifesta agora. O que você emite é o que você está emitindo agora. Tudo muda, mas a mudança acontece agora. E o agora é o pano de fundo de todas as leis. Tudo é agora. Tudo sempre foi agora. Tudo sempre será agora. A eternidade está acontecendo em tempo real. Você não está vivendo dentro do tempo. O tempo está vivendo dentro de você. E quando você percebe isso, o jogo muda. A existência deixa de ser algo que acontece com você e se torna algo que acontece por meio de você. Você é o canal da realidade, a consciência encarnada no presente, o infinito em forma humana. E enquanto você escuta estas palavras, o universo inteiro está te ouvindo de volta, porque ele e você são a mesma consciência se reconhecendo. Nada mais precisa ser feito, apenas ser. O agora é o ponto onde o finito toca o infinito e o infinito toca você. Respire. Você está em casa. Milhares estão despertando e você faz parte disso. A cada lembrança, a cada silêncio, a cada respiração consciente, o todo se recorda de si mesmo através de você. O esquecimento foi o caminho. A lembrança é o retorno. A dor foi o portal. A consciência é a travessia. Você é a resposta. Sempre foi. Sempre será. Escreva aí nos comentários: eu sou a consciência em forma humana. Deixe que essa frase se torne a vibração que te guia, porque o universo lê o que você escreve e responde ao que você vibra. E lembre-se, tudo o que existe acontece agora, não amanhã, não depois, agora. E se você ficou até aqui, o universo acabou de te entregar um sinal. Você está pronto para ver o jogo da consciência de um novo ângulo. No próximo vídeo, vamos explorar o que Bashar chama de o jogo da realidade, o processo oculto através do qual a consciência cria mundos, sonhos e destinos. E quando você entender isso, vai perceber que nunca houve acaso algum. Tudo sempre foi o agora, te conduzindo de volta ao seu centro. Até lá, respire, sinta, permaneça presente. O universo está te ouvindo.